E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa parte do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais que muita gente acaba pulando, mas que, olha, é o coração de tudo: as disposições gerais. Pensa nelas como as verdadeiras regras do jogo. São elas que ditam como o tempo age sobre as punições, como a carreira é avaliada, como a própria instituição se fiscaliza e, talvez o mais importante, como é possível virar o jogo depois de um erro. Então, se prepara, porque a gente vai desvendar esses artigos um por um, com exemplos bem práticos, para entender não só o que a lei diz, mas por que ela funciona desse jeito. Bora lá! E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que com certeza tira o sono de muito militar. Uma punição, depois de aplicada, vira uma marca para sempre na carreira? É uma cicatriz que nunca mais some? Essa dúvida vai muito além da lei, né? Ela mexe com a esperança, com o futuro da pessoa. E a resposta, como a gente vai ver, é bem interessante e mostra a filosofia por trás do código, aquele equilíbrio delicado entre a disciplina e a chance de se reabilitar. A jornada para encontrar essa resposta pode te surpreender. O primeiro grande ponto que a gente precisa entender é o papel do tempo. No mundo militar e jurídico, o tempo não é só um detalhe, não. Ele é um personagem principal, que define direitos e deveres. É como um relógio que está correndo para todo mundo, colocando limites tanto para a administração quanto para o militar. E isso cria uma coisa essencial, chamada segurança jurídica. É a certeza de que as regras não vão mudar no meio do caminho e que tudo tem um prazo para acabar. Sem isso, o militar poderia viver com medo de um erro antigo aparecer do nada, a qualquer momento. Vamos ver como esse relógio funciona na prática. Bom, vamos entrar num conceito-chave aqui. Prazos peremptórios, lá do artigo 86. O que essa palavra difícil quer dizer? Significa que o prazo não pode ser adiado, não para. Ele corre direto, sem pausa para fim de semana ou feriado. A única chance dele ser esticado é se o último dia do prazo cair num dia em que não tem expediente. Vamos para um exemplo prático para ficar claro. O militar tem 5 dias para recorrer. O prazo começa numa quinta. A gente conta: sexta é o dia 1, sábado é o dia 2, domingo é o dia 3, segundo é o dia 4 e terça-feira o dia 5. Acabou, o prazo final é na terça. Agora, e se o quinto dia caísse num sábado? Aí sim o prazo pularia para segunda-feira. É uma regra que deixa o processo ágil, mas que exige, a atenção total. E se ignorar esse relógio, a consequência é dura. O artigo 87 não deixa dúvida. Perdeu o prazo para recorrer, a punição vira definitiva. É o que o pessoal do direito chama de trânsito em julgado administrativo. Traduzindo, dentro da PM, a discussão sobre aquela punição acabou. Se foi justa, se não foi, não dá mais para questionar internamente, como diz o artigo 88. O processo precisa ter um fim, né, para dar estabilidade. Então, pontualidade aqui não é só uma boa ideia, é uma regra absoluta que encerra o caso. E aqui a gente chega num dos conceitos mais importantes para proteger o militar: a prescrição. Pensa nela como uma data de validade para o poder de punir do Estado. A administração militar não tem todo o tempo do mundo para investigar e punir. E por que isso existe? Por alguns motivos bem lógicos. Primeiro, pela segurança jurídica que a gente já falou. Segundo, porque o tempo apaga as coisas, né? Provas se perdem, testemunhas esquecem e um julgamento justo fica mais difícil. E terceiro, a punição precisa vir num tempo razoável para ter efeito. A prescrição é, na verdade, uma garantia contra a lentidão do sistema. O artigo 90 detalha certinho esses prazos. Vamos imaginar 3 situações. Cenário 1. O militar cometeu uma transgressão leve, tipo um atraso. A administração tem 120 dias a partir do dia do atraso para abrir um processo. Se descobrir depois disso, já era, não pode mais punir. Cenário 2. Uma transgressão média, como tratar um colega com desrespeito. O prazo sobe para 1 ano. E no cenário 3, uma transgressão grave, como uma agressão, aí a administração tem até 2 anos. E o ponto de partida é sempre o dia em que o fato aconteceu. E tem um detalhe importante. Se um processo formal é aberto dentro desse prazo, o relógio para e zera. Mas isso só pode acontecer uma vez, tá? Para evitar que o processo se arraste para sempre. Beleza? Já entendemos como o tempo limita o poder de punir. Agora, vamos mudar o foco. E as punições que são aplicadas? Como elas ficam marcadas no histórico do militar? E a pergunta de ouro: tem como limpar essa ficha? Essa parte do código fala sobre a memória da instituição. O histórico funcional é o registro de toda a carreira, com as coisas boas, tipo elogios, e as ruins, que são as punições. O código cria regras bem claras sobre como tudo isso é registrado, como afeta a classificação do militar e, o mais importante, como pode ser apagado. O artigo 96 basicamente transforma comportamento em números. Dá uma olhada nessa tabela. O conceito A é o ideal, a excelência. O conceito B já é um sinal de alerta. Com menos de 2 prisões em um ano, o militar fica no B, com 0 pontos. Não atrapalha, mas também não ajuda.
Agora, se tiver até 2 prisões em um ano, já leva 25 pontos negativos. Passou disso, cai para o conceito C, com 51 pontos negativos. E o que isso significa na vida real? Estar no conceito C pode congelar sua carreira, pode barrar a promoção, impedir de fazer um curso legal, te deixar de fora de posições de liderança. É um sistema que dá um peso bem real e concreto para a conduta de cada um. Agora vamos falar de um número que parece simples, mas que aqui dentro desse código tem um poder enorme. É o número da segunda chance, o número da página virada. Guarda bem ele aí, 5. A gente já vai descobrir por que ele é tão especial. E tá aí a mágica do número 5. O artigo 94 é talvez uma das regras mais humanas do código inteiro. Depois de 5 anos de serviço efetivo, e isso é importante, quer dizer tempo trabalhado de verdade, sem contar licenças e tal, sem cometer nenhuma nova transgressão, as punições antigas são canceladas. E a palavra-chave aqui é automaticamente. Não é um favor, não precisa pedir. É um direito que se conquista com bom comportamento. É o sistema dizendo oficialmente, ok, entendemos que as pessoas mudam. E esse cancelamento não é só simbólico, não. O efeito prático é gigante. A punição é literalmente apagada do registro. É como se ela nunca tivesse existido para fins de avaliação de carreira. Fica proibido tocar no assunto. Ou seja, numa reunião de promoção, um chefe não pode virar e falar «Ah, mas lembra daquele problema 6 anos atrás?» Se a punição foi cancelada, essa frase é ilegal. É a garantia de um recomeço de verdade para que o militar seja julgado pelo que ele é hoje, não pelo que foi lá atrás. Um código de ética que funciona de verdade não só cria regras, ele também cria jeitos de se corrigir e de se adaptar aos novos tempos. Instituições como a militar vivem da confiança do público e essa confiança vem com transparência e responsabilidade. Vamos ver agora como o código cria canais para essa prestação de contas interna e como ele mesmo evoluiu para ficar mais moderno. Gente, esse trecho do artigo 95 é um dos pilares da integridade da corporação. Numa estrutura tão hierárquica como a militar, a ideia de um subordinado denunciar formalmente um superior, isso é revolucionário. Esse artigo quebra aquele possível pacto de silêncio que pode acabar protegendo quem faz coisa errada. Ele deixa claro que a lealdade final do militar não é com o comandante, mas sim com a lei e com a moral. É uma ferramenta de controle interno muito poderosa. E o processo foi pensado para ser seguro e funcionar. Primeiro, o relatório tem que ser reservado e fundamentado, ou seja, sigiloso e com fatos, não fofoca. Segundo, ele vai para uma autoridade acima da pessoa que está sendo denunciada, ou direto para a corregedoria. Mas o ponto principal é o terceiro, a garantia de que quem denunciou não vai sofrer retaliação. Sem isso, o artigo seria inútil, né? Mas o sistema também se protege de gente mal intencionada. O parágrafo 1º avisa, usar essa ferramenta para fazer acusação falsa ou por vingança é transgressão grave. E esse slide aqui ilustra muito bem a modernização do sistema. O regulamento antigo usava o tal caderno de registros, que podia ser muito subjetivo. A avaliação de um oficial podia depender mais da opinião do chefe do que do trabalho dele de fato. O novo código acabou com isso e criou a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade, a ADP. Isso é uma mudança de mentalidade. A instituição está dizendo que não quer avaliar as pessoas só pela falta de erros, mas também pelos acertos, pelo desempenho, pela produtividade. É uma visão muito mais completa e justa. Para garantir que a troca do regulamento antigo para o novo não virasse uma bagunça, o artigo 96 trouxe uma regra de ouro. Imagine estar no meio de um jogo e, no intervalo, as regras mudam. Seria um caos, né? Esse artigo fez o seguinte: o que já foi feito na regra antiga está valendo. O que ainda falta fazer, segue a regra nova. Isso garantiu a segurança jurídica, evitou que um monte de processo fosse anulado e permitiu uma transição tranquila. Foi uma solução bem inteligente. Então, chegando ao fim dessa nossa análise, o que a gente pode concluir? A gente viu artigos sobre prazos, prescrição, conceitos, reabilitação. Pode parecer um monte de regra burocrática, né? Mas, na verdade, tudo isso forma a espinha dorsal de um sistema que busca uma coisa muito difícil, o equilíbrio. O equilíbrio entre a autoridade do comando e o direito de defesa do militar. Entre a punição pelo erro e a chance de recomeçar. Entre a tradição e a modernidade. Resumindo, a gente viu que o tempo, com a prescrição, limita o poder de punir. Vimos que o comportamento é medido com régua, de forma objetiva, e não pela opinião de um chefe. E, talvez o mais importante, vimos que a reabilitação não é um favor, é um direito garantido.
Se a gente soma isso, uma ferramenta para fiscalizar a própria hierarquia e uma evolução para um sistema de avaliação mais justo, o que a gente tem é um código que, apesar de ser rígido, é construído sobre pilares de justiça e previsibilidade. Então, o ponto central é este. Essas regras finais não são só um detalhe técnico. Elas são a balança do sistema. Elas garantem que a disciplina, que precisa ser rigorosa, não seja arbitrária. E, mais importante, elas trazem a dignidade humana para dentro do jogo, oferecendo uma chance real, concreta, de um novo começo. É um sistema que pune o ato, mas que acredita na recuperação da pessoa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Como é que um sistema que deixa tão claras as consequências dos erros, mas que também mostra o caminho para a redenção, molda a cultura de uma organização tão tradicional como a militar? Será que ele incentiva uma cultura de responsabilidade e de segundas chances, onde as pessoas se sentem seguras para admitir um erro e aprender com ele? Ou será que a rigidez do sistema ainda fala mais alto? A resposta provavelmente está na liderança de cada um em aplicar não só a letra da lei, mas o espírito dela. É aquele debate eterno entre regras e cultura. Obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.